bem mais que as forças. Cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, amém? Amém. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor, o único que é digno de toda a honra e toda a glória neste lugar. Eu queria convidar os irmãos a abrir suas Bíblias no livro de Salmos. Aleluia. Capítulo 40. Aleluia. Glória a Jesus. Livro de Salmos, capítulo 40. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Amém, irmãos? Assim diz a palavra santa do Senhor. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Colocou meus pés sobre a rocha e me firmou os meus passos. Amém. É um salmo que fala muito comigo. Foi o primeiro salmo da Bíblia quando eu me converti, que eu lia bastante. E
Esse salmo nos ensina até a paciência necessária para que o Senhor possa fazer a obra na nossa vida. E ela é lenta, porque o Senhor, Ele tem paciência para fazer do jeito certo. E eu digo para vocês nessa noite que aqui está o melhor amigo que cada um de nós pode ter, e o nome dele é Jesus. Ele pode fazer o possível e o impossível na tua vida. Basta que você creia, e você virá a glória de Deus e as bênçãos dele sobre a tua vida. Que a gente possa ter esse salmo no nosso coração e esperar no Senhor, porque Ele tudo pode nas nossas vidas. Amém? Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Jesus, aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia, Senhor. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Gostaria de cantar um corinho para a igreja. Jesus, tu és a pessoa mais importante neste lugar. Jesus, tu és a pessoa mais importante neste lugar. Rei dos reis, Senhor dos senhores, tu és aquele que a minha vida mudou. Rei dos reis, Senhor dos senhores, tu és aquele que a minha vida mudou. Jesus, tu és a pessoa mais importante desse lugar. Jesus, tu és a pessoa mais importante neste lugar. Rei dos reis, Senhor dos senhores, tu és aquele que a minha vida mudou. Rei dos reis, Senhor dos senhores,
Queria, antes de mais nada, saudar nossos visitantes. Irmão Mateus, Deus te abençoe. Irmão Nilmar, irmã Viviane, Deus abençoe ricamente. Irmão Luiz Gustavo, pequenino, está ali. Aleluia. Irmão Pedro e irmã Marcos, já são da casa. Aqui, depois da terceira vez, já não é mais visitante. Você pode ajudar a limpar aqui depois, não é verdade, irmãos? Aleluia, Jesus. E nosso irmão presbítero Daniel, Deus dá honra hoje. É bondade, amado. Passar aqui à frente. A sua esposa, irmã Jaqueline, Deus abençoe ricamente. Amém, irmãos? E a irmã Marli, a mãe do presbítero. Deus abençoe. Amada? Aleluia, Jesus. Queria dizer para os irmãos que depois da pessoa do Senhor Jesus Cristo, vocês são as pessoas mais importantes nesse lugar. Amém, irmãos? Aleluia. Convido os irmãos a abrir suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo de número 33. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Amém? Todos acharam? Mais ou menos no meio, Salmo de número 133. Número 33. Falei 33? Nós não perdão. Eu peguei a febre do pastor Renato. Na quarta-feira passada, o pastor mandou o povo toda a Bíblia em Gênesis, capítulo 1, e leu o versículo do capítulo 2. A igreja ficou um pouquinho perdida, na verdade. Aleluia, Jesus. Mas o Senhor não deixou de operar no nosso meio. Amém, queridos? Glória a Deus. E assim diz a palavra do Senhor: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Que nesta noite o amado Espírito Santo possa ser derramado sobre a tua vida. Enxergue, inunde teu coração com a sua excelência. Aleluia. E eu convido os irmãos nessa hora, irmãos queridos, a desejar pegar sua oferta e passar cedo para o irmão presbítero Daniel. Aleluia. Você que trouxe o dízimo, pegue na tua mão. Aleluia. E você que não trouxe nada, o que nós vamos fazer, Lucianos? Obrigada. E aqui nós não vamos pagar nada, irmãos queridos. Aleluia. Porque está escrito que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que não pereça, mas tenha a vida. Então não há sacrifício maior que este. Aleluia. Eu não consegui achar nenhum sacrifício que supere esse. Amém, queridos? Então, você que não trouxe tua oferta, pegue na tua mão, aleluia, escreva mais alto ainda com as mãos aos céus. E comece a dar glória, glória, glória a Deus. Amado Deus, soberano e eterno Pai celestial, é o nome santo, é o nome poderoso, é o nome glorioso do Senhor Jesus Cristo, aleluia, que mais uma vez, ó Pai amado, aleluia, nos rendemos na tua presença, aleluia, para te agradecer, Senhor meu Deus, por mais essa tão rica e gloriosa oportunidade, amado Pai querido, aleluia, estar na tua casa, Senhor. Venha derramado do teu poder, derramado da tua graça, da tua poderosa unção, Senhor meu Deus, aleluia, unção que despedaça o jugo, aleluia, que desfaz o mal, aleluia, Senhor meu Deus, aleluia, e que nos transforma, Senhor meu Deus, aleluia, em trevas em luz. Amado Deus, tome em tuas mãos as suas ofertas. Receba, Pai amado, os dízimos que hoje entregamos às tua casa, Senhor. Amado Deus, e que as janelas dos céus nesta hora se abram, Senhor Deus, e as mais ricas bênçãos celestiais sejam derramadas por sobre a tua igreja, por sobre cada irmão, cada irmã, Senhor. Oramos e te glorificamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, bem alegre, aleluia, Jesus. Os irmãos a trazer suas ofertas, nós não passamos a salva. As irmãs podem depositar tudo que o Senhor colocou no teu coração. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença.
céus. Aleluia. Vamos estar orando, aleluia, para o servo do Senhor. Não que o servo do Senhor não ore. Aleluia. Vamos pedir que o Senhor abençoe a sua vida. Amém, irmãos? Amado Deus, em nome do Teu Filho Santo, Pai. Mais uma vez nos colocamos na Tua santíssima presença. Aleluia, Senhor, meu Deus, reconhecendo, aleluia, Senhor, que sem Ti nada podemos fazer, Senhor. E nesta hora te pedimos que Tu abençoes o Teu servo, derrame mais ainda da Tua glória, mais ainda do Teu Espírito Santo, Pai amado, aleluia, que o Teu servo venha se transportar, aleluia, Senhor, meu Deus, da Tua graça, aleluia, e falando conosco, Pai amado, aquilo que Tu tens para a Tua igreja, Senhor, sacia, Senhor, a fome e a sede da nossa alma, Senhor, oramos e Te aplaudimos no nome do Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 12, glórias ao Teu nome, versículo 1 em diante. 1 Coríntios 12, versículo 1 em diante. Glória a Deus. Sou grato a Deus que Ele permitiu nós estarmos aqui nesta noite. Aleluia. Para estar compartilhando algo com os irmãos. Agradeço ao irmão Paulo, o instrumento que Deus colocou no caminho para que eu fosse convidado para trazer este estudo nesta noite. Agradeço ao pastor Sérgio, que tem dado toda a liberdade para que possamos falar da palavra do Senhor. Estaremos fazendo hoje um estudo da palavra de Deus. Então, nós temos duas maneiras de ministrar. Uma maneira é a pregação, propriamente dita, e a outra é o estudo. Na pregação, o foco de uma pregação sempre é o apelo. Então a gente às vezes se empolga, fala mais alto, fala mais rápido, tenta, muitas vezes a gente tem que focar um pouco, atrair, quem sabe a emoção, até embora não fugindo da palavra. Mas quando nós trazemos o estudo, a coisa tem que ser um pouquinho mais devagarinho, mais pensada, mais detalhada, mas também faz parte da edificação da igreja. E nesta noite tenho recebido a oportunidade para trazer um estudo dos irmãos. Aleluia. Todos quanto acharem, digam amém. Amém. Diz a palavra de Deus. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que erais gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados.
Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, ou seja, maldito. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo e em todos. Mas a manifestação do Espírito é dado a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outros, a interpretação das línguas. Mas um só, e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente cada um como quer. Vamos à palavra de Deus. Eu peço que os irmãos curvem as cabeças, mais uma vez estaremos orando. Deus eterno, Pai Santo, no nome de Jesus, mais uma vez chegando a tua presença, Pai. Aqui está a tua palavra, Senhor. Aqui está, Senhor, a instrução, Senhor, que tu quer nos dar nesta noite, Senhor. Peço, Deus, que tu venha guiar tudo, Senhor, como já foi pedido, Pai. Mas mais uma vez eu entro, Senhor, na tua presença com este apelo, Senhor. E que o teu Espírito, Senhor, tome a direção e ensine ao teu povo. Não venham ser as minhas palavras, mas venham ser as tuas, Pai. No nome de Jesus. Amém. Os irmãos podemos assentar. Aleluia. Estaremos então fazendo um estudo mais detalhado possível sobre a questão dos dons espirituais, conforme constam em 1 Coríntios capítulo 12, como foi lido aqui. O tema que nós vamos tratar hoje, ele não é um tema simples, não é um tema que pode ser tratado de uma maneira muito breve, mas nós vamos fazer o possível para trazer pelo menos alguma coisa daquilo que Deus permitir nesta noite que nós venhamos trazer. Não sei se vou conseguir entrar em todos os 9 dons nesta noite, mas aquilo que for possível nós vamos falar. Mas essa questão dos dons, quem sabe me pergunte por que é importante nós entendermos e conhecermos isso. Não seria, quem sabe, mais interessante que nós apenas vivêssemos os dons nas nossas vidas? Que apenas o dom operasse na igreja? Por que eu tenho que também estudar, aprender o que a palavra de Deus diz sobre esses dons? Esse é um risco que nós corremos sendo pentecostais. Quer dizer, sendo pessoas que creem que hoje em dia o Espírito Santo, ele ainda está operando maravilha, ele ainda está dando dom à sua igreja, ele ainda tem concedido manifestações, ele ainda tem concedido poder à sua igreja. Então, nós como pentecostais, nós corremos 2 riscos. Nós temos 2 advertências que tem que sempre estar na nossa mente. Por um lado, nós podemos ter o risco de esquecermos o nosso pentecostalismo. Esse é um risco que a gente corre, que é que eu me focar em outras coisas e as manifestações de Deus passarem a ser tão pouco focadas, tão pouco mencionadas, tão pouco haver um acontecimento delas no meio da igreja, e nós venhamos esquecer daquilo que Deus faz, aquilo que Ele tem para a sua igreja. Existem alguns irmãos que a gente chama que uma linha de pensamento que a gente chama que eles são cessacionistas. Vejam bem que eu não estou afirmando que esses irmãos aí eles são perdidos, que eles vão para o inferno, que eles não vão para o céu e que eles não aceitam Jesus. Não, isso aí não convém, nós julgarmos. Tem muita gente que professa isso, mas crê em Jesus como Salvador e ele somente tem toda a confiança nele. Então é o suficiente para a salvação. Mas não aproveitam
coisas adicionais, coisas que vêm com a fé que Deus colocou para o seu povo, porque não creem. E se eles não creem, eles normalmente não podem receber. Então nós não podemos ter esse risco de, por um lado, esquecer. O outro risco que nós, pentecostais, podemos ter quanto a essa questão da manifestação espiritual, da manifestação e distribuição dos dons espirituais, é que nós venhamos a ter uma prática que venha a ser muito fervorosa, que venha a ser muito contínua, venha a ter muito milagre, venha a ter muita manifestação no nosso meio, mas desvinculado da Escritura, mas sem ter ali aquela correção que vem da Escritura, sem ter a direção da Bíblia Sagrada, sem ser dirigido pela Palavra de Deus, e daí podemos ter, então, influências que não são da parte de Deus, porque a gente não sabe distinguir o que vem de Deus e o que não vem, porque não estamos vendo o que a Bíblia diz. Então, nós como crentes pentecostais, como aqueles que aceitaram a Cristo e creem que Deus opera nos dias de hoje, nós devemos, por um lado, sim, nós temos que ter a nossa mente cheia da Palavra de Deus. Nós temos que ter a mente lotada da Palavra de Deus. Temos que nos enxergar, nós temos que nos alimentar deste alimento abençoado, que tem a direção para nossas vidas. Mas devemos também, além de ter o conhecimento da Palavra de Deus aumentado e alimentado a cada dia na nossa vida, temos que ter também um coração cheio de fervor, um coração cheio do Espírito Santo, porque apenas eu conhecer a Bíblia, mas não ter o poder do Espírito Santo na minha vida, de nada me adianta. Mas se eu tenho muito poder também, mas não tenho a Palavra de Deus me guiando, me mostrando o que é o certo, o que eu tenho que fazer, então eu posso beirar o fanatismo e posso fazer coisa que não é de Deus, achando que é de Deus. Esse é o motivo pelo qual a gente vai trazer esse estudo hoje, falar um pouco o que for possível sobre a palavra. Nós vemos que o próprio apóstolo Paulo teve uma preocupação com os coríntios. A gente tem, assim, às vezes uma visão muito romântica, muito idealista da igreja primitiva. Não quer dizer a igreja que eles eram, né, uns bárbaros, eram uns homens das cavernas, quando a gente usa esse termo aí, primitiva, quer dizer que a igreja primeira, né, uma igreja no seu início, né, nos seus primeiros 300 anos de existência. Nós temos às vezes uma visão meio romântica. Por quê? A gente acha, olha, a gente lembra da igreja primitiva, a gente lembra dos irmãos, né, que iam lá para a arena, né, romana, iam para o circo romano e viam as feras, devoravam, eles não negavam a fé. Vinha alguma autoridade que queimava os irmãos e eles não negavam a fé. E alguém perseguia a igreja e eles não negavam a fé. Daí nós vemos ali também em Atos a igreja que dividia tudo, né, uma igreja que se amava, uma igreja com aquele amor fraternal, cristão, vindo da parte do Espírito Santo. Então a gente vê muitas vezes a igreja primitiva, a gente vê com uma visão, olha, lá está a igreja perfeita. Mas se nós atentarmos para o que a Bíblia diz, a gente vai ver que não era bem assim. A igreja primitiva é sim um modelo para nós cristãos desses dias, mas ela também tinha problemas, e muitos. E se nós queremos ver um pouco dos problemas que ela tinha, a gente pega e lê as epístolas do Paulo a todas as igrejas, mas principalmente essa aos Coríntios. Porque o apóstolo Paulo só escreve essa carta aos Coríntios porque tem vários problemas que ele tem que resolver. E aqui eu vou citar pelo menos 3. E vou me deter num. Um dos problemas que ocorria era o partidarismo dentro da igreja. O apóstolo Paulo dizia na igreja dos Coríntios, os coríntios que eles diziam, olha, eu sou do Paulo, eu sou do Pedro, né? E tinha um outro que dizia que era o grupo mais santo. Não, eu não sou nem do Paulo, nem do Pedro, nem do Apolo, mas eu sou de Cristo, eu sou de uma categoria diferente. E muitas vezes a gente lê que esse que diz que era de Cristo, a gente pensa, olha, esse aí são os que estavam certos. Não, eles eram um partido arrogante também. Não tinha que ter partidarismo, tu tinha que ver uma vida que servia a Cristo, e não fazer parte do partido que dizia que era de Cristo. Então havia partidos, havia divisão na igreja. E o Paulo vem e repreende severamente os coríntios. Um outro problema que havia
era que alguns estavam duvidando do ministério do apóstolo Paulo, de que ele fosse realmente um apóstolo que tivesse a autoridade de Deus na vida dele, que realmente foi chamado por Cristo. E ele faz uma defesa, ele demonstra que ele viu o Senhor Jesus Cristo ressuscitado. E uma marca do apostolado era essa, era ter visto Cristo ressuscitado. Então ele demonstra ali que ele viu Cristo ressuscitado, então o apostolado dele está válido. Então o que ele fala é a palavra de Deus para o seu povo. Então ali ele comprova, e uma das marcas que o apóstolo Paulo mostra também, que a principal do seu apostolado é os seus sofrimentos. É aquilo que ele passou por amor a Jesus. Então ele faz toda uma defesa e comprova seu apostolado que ele realmente recebeu de Deus. Terceira coisa que havia uma quarta também, que eu havia esquecido, as questões dos relacionamentos também, havia um problema lá também, havia até um caso de incesto no meio da igreja. E por último, em quarto lugar, havia um outro problema, que era a questão das manifestações espirituais que estavam sendo levadas de uma maneira tal, diz a Bíblia que em Corinto haviam todos os dons espirituais que estavam se manifestando naquela igreja. E às vezes alguém olha e já bota uma bênção aqui, porque os dons estão todos aqui presentes. Mas havia um problema, eles não sabiam como usar esses dons espirituais. Eles não sabiam discernir aquilo que Deus estava fazendo e como devia ser feito. E então, eles estavam ignorantes acerca dessas coisas. E o apóstolo Paulo aqui mostra a sua preocupação no versículo 1 do capítulo 12 de 1 Coríntios. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Essa é a palavra. O que é uma pessoa ignorante? Hoje em dia a palavra ignorante é usada muitas vezes como uma ofensa. É falado de uma maneira maldosa com a pessoa. Às vezes uma pessoa está brava com a outra e diz: olha, mas tu é um baita do ignorante. Aquele cara lá é um ignorante. E é um xingamento hoje em dia. Mas o significado da palavra ignorante em si não é esse. O ignorante é aquele que ignora algo. E ignorar não é o sentido de que eu passo e não quero ver. É o sentido de algo que eu ignoro, quer dizer, eu não sei, eu não conheço. Então eu sou ignorante quanto aquilo. Então nesse aspecto eu posso dizer que todos nós somos ignorantes. Porque o único que não é ignorante sobre nada é aquele que sabe tudo, e quem sabe tudo é Deus. Então ele é o único que não é ignorante de nada. Nós de alguma coisa somos ignorantes. Tem muita coisa que nós não sabemos. A gente pode tentar estudar um pouco mais, mas a gente não consegue entender tudo. Então nós somos ignorantes quanto a algumas coisas. E é bom isso, não tem problema, faz parte da nossa limitação, nós devemos buscar aprender aquilo que precisamos, mas vamos ser ignorantes quanto a muita coisa. Mas o apóstolo Paulo fala aqui acerca dos dons espirituais: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então o apóstolo Paulo aqui, ele mostra que esse assunto aqui para a igreja de Jesus é importante. Esse aqui não pode ser ignorado pela igreja. A igreja tem que saber, tem que conhecer. E se o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz que nós não quer que nós sejamos ignorantes, então nós não devemos ser, porque a palavra de Deus é que rege o seu povo. Por que Paulo diz então que ele não queria que eles fossem ignorantes? Para que Deus pudesse ser glorificado no meio da igreja através da operação de Deus. Porque quando as coisas de Deus são mal utilizadas, elas acabam sendo aplicadas muitas vezes na minha autoproclamação, na minha autoelevação. Muitas vezes alguém pode, quem sabe, se exaltar, já outro pode se escandalizar apenas, outro não vai entender, não vai ter o proveito, outro se machuca. Então a glória de Deus perde o foco. Então nós não podemos ser ignorantes por isso, porque o nome do Senhor tem que ser glorificado, e não amaldiçoado. Diz o apóstolo Paulo no versículo 2: vós bem sabeis que eram gentios levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, diz Jesus, é maldito, quer dizer, anátema. E a ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo.
O Paulo agora ele vem e faz uma observação interessante. Ele fala que antes, esse pessoal aqui de Corinto, antes deles aceitarem a Jesus, eles eram guiados pelos espíritos do mundo, pelo ídolo. Então, eles eram gente que era acostumada com algum tipo de manifestação espiritual. Não era algo estranho a manifestação espiritual. E quem sabe aquele povo ali de Corinto estivesse confundindo como Deus opera e como os ídolos operavam e não estavam fazendo mais a diferença. Porque antes eles eram guiados. E o que o Paulo está sugerindo aqui? Que o Espírito Santo, ele vem sobre nós para nos trazer o que? O domínio próprio, a temperança. Quando o Espírito Santo vem sobre a minha vida, eu glorifico e digo que Jesus é o Senhor, eu não o amaldiçoo. Porque eu sou uma pessoa que tenho consciência daquilo que Deus tem na minha vida, e eu estou plenamente consciente de tudo, eu sou vigilante, e a Bíblia por isso vai dizer várias vezes, ser sóbrio, ser vigilante, tem que ser temperante, quer dizer, tu tem que ter controle próprio, né? Então o Espírito Santo, diferente dos demônios que eram ali manifestados em ídolos, quando uma pessoa está possessa de demônio, ela não se controla mais, ela não tem mais controle sobre seus hábitos, sobre suas ações. Quando alguém está presa no pecado, ela é prisioneira do pecado, ela não faz o que bem entende, ela não consegue não cair naquele pecado que lhe tenta, está prisioneiro daquela situação, prisioneiro do inimigo. Então o diabo ele vem e aprisiona, os ídolos vêm e aprisionam, mas o Espírito Santo nos dá liberdade. O Espírito Santo, a partir da hora que o Espírito Santo começa a agir em nós, nós começamos a ter na nossa vida temperança, nós nos controlamos. Nós não estamos inconscientes, mas estamos conscientes da verdade, como nunca estivemos. E eu creio que o Espírito Santo já tem operado isso nas nossas vidas, e nós podemos saber que nós não somos como aqueles que estão embriagados de vinho, quer dizer que estão bêbados. A pessoa bêbada, ela não tem consciência do que faz, ela não controla seus passos, mas não, nós vamos estar cheios do Espírito Santo. Quer dizer, nós vamos estar no contrário. O Espírito Santo nos dá consciência, nos dá sabedoria. Aquele que muitas vezes, quem sabe, agia de maneira meio tola, aquele que não sabia tomar decisões na sua vida, agora o Espírito Santo o guia para o lugar certo. Agora o Espírito Santo dá a direção, porque ele está mais cônscio, ele está sóbrio, ele está vigilante e ele tem domínio próprio, que é fruto do Espírito. Então Paulo bota esse paralelo entre a vida guiada pelos demônios, pelos ídolos, e a vida guiada pelo Espírito Santo. E dali ele vai entrar na questão dos dons espirituais. Então a primeira pergunta que a gente pode fazer é: o que são dons? O que significa isso? Aqui nós temos uma lista de 9 dons. Não quer dizer que só hajam esses dons. Na Bíblia existem outras listas também, mas essa aqui é a principal, é a que nós chamamos normalmente de dons espirituais. O que seriam os dons? Para nós fazermos uma definição, eu vou citar aqui alguns estudiosos do Novo Testamento, que são estudiosos pentecostais, pessoas comprometidas com Deus, pessoas que têm buscado aprender, né? As duas que eu vou citar primeiro aqui, nenhuma delas é viva mais, mas deixaram o seu legado. O primeiro que eu cito aqui, que dá uma explicação, é um teólogo, pastor americano, que foi missionário aqui no Brasil por muito tempo, chamado Donald Stebbs, né? É o comentarista da Bíblia de Estudo Pentecostal, né? Creio que pelo menos alguns dos irmãos que sabem ter ouvido falar nessa Bíblia. É uma Bíblia que foi de maior verdade nessas últimas décadas, né? Pelo menos nos anos 90. Né? Esse escritor, uma Bíblia muito boa, tem seus erros de comentário, como toda a parte que não é. Né? O comentário da Bíblia não é a Bíblia, então pode ter erro, mas nos ajuda, na experiência dos irmãos nos ajuda. E ele diz aqui uma definição, ele nos fala sobre os dons espirituais, que são manifestações sobrenaturais, concedidas como dons da parte do Espírito Santo, e que operam através do crente para seu bem comum. Então, manifestações sobrenaturais. O que vem a ser isso? Sobrenatural é aquilo que eu não posso fazer naturalmente. Quer dizer, aquilo que com a minha força, com as leis da física, com as leis normais que eu conheço, eu não tenho como fazer. Tem que vir de Deus. Então são manifestações sobrenaturais concedidas como dom, quer dizer, como presente da parte do Espírito Santo.
e que operam através dos crentes, quer dizer, através da igreja de Jesus que aqui está reunida. Porque todos nós somos a igreja de Jesus. E embora, quem sabe, eu não faça parte diretamente desta congregação, desta denominação, mas cada um aqui é meu irmão. Porque o mesmo que me comprou vocês. E essa voz do Evangelho é tão desunida. Mas é uma grande família. E nós podemos ter a alegria de estar aqui. Então eu opero através da igreja, através da família de Deus. Para quê? Para o bem comum. Quer dizer, quando Deus usa alguém com um dom ou dá alguma dádiva para alguém, não é para que aquela pessoa venha se aproveitar daquilo, para que aquela pessoa venha fazer apenas uso próprio, mas para que o bem comum seja atingido, quer dizer, para que a igreja venha a ser edificada e o nome do Senhor glorificado. Segunda definição que eu trago é a definição de um teólogo também americano chamado Meyer Pirber. Ele era um judeu que se converteu a Cristo, né, e abraçou a fé pentecostal e foi um dos maiores teólogos do meio pentecostal, um homem de grande conhecimento, né, e era um homem de Deus. Daí ele diz aqui sucintamente uma coisa muito parecida com o que o Dom Esteves disse: a manifestação do Espírito que é dada aos homens para o proveito de todos. Então, quase a mesma coisa. Os dons nada mais vão ser, então, por um lado, que o Espírito Santo vindo e se manifestando através da igreja para o bem da igreja. Então, como eu já mencionei, o Espírito Santo ele não vem sobre nós para que tu venha ter um nome bonito, para que tu venha ser conhecido no meio da comunidade. Quem sabe mesmo tu venha ser conhecido. Deus muitas vezes tem homens que Deus usou e que criaram fama. Mas tem homens que muitas vezes Deus estava usando, Deus estava tomando, Deus estava enchendo do seu espírito e tinha um trabalho e um ministério na vida dele, e ele foi um desconhecido. Vou dar um exemplo aqui. Nós temos ali, né, o Ananias. Ele vem, faz aquele trabalho lá com o apóstolo Paulo, primeiro relutante, né, mas veio, batizou, e pôs a mão sobre o apóstolo Paulo, ele ficou cheio do Espírito Santo, e depois nós não ouvimos mais falar de quem que é esse irmão Ananias. Mas a obra que Deus tinha na mão dele era grande. Mas nós não sabemos se ele era um presbítero da igreja, nós não sabemos se ele era destacado da igreja, nós não sabemos se ele era muito velho, se ele era muito novo, não sabemos se ele era famoso, não era, nós não sabemos nada sobre o Ananias, só sabemos uma coisa: que ele era homem de Deus. E quantos homens de Deus hoje em dia nós não sabemos quem é, mas quem sabe quando nós chegarmos um dia lá no céu, nós vamos ver que aquele homem ali tem um grande galardão, que aquela mulher tem um grande galardão, e quem sabe aquele que a gente viu, olha, esse daí tem um galardão muito grande, não era tão grande assim, porque Deus vai um dia julgar as nossas obras, mas Ele não vai julgar a obra pela obra em si, mas Ele vai julgar a obra pelas suas motivações. Ele vai julgar a intenção do coração. Então Deus um dia vai me julgar por esse estudo bíblico que eu estou trazendo aqui. Deus vai pegar e vai mostrar: olha, Daniel, tu fez o estudo porque por amor à minha palavra, porque tu queria trazer edificação para a igreja, né? Ou Deus, né? Acredito que não, mas Deus que conhece o coração vai dizer: olha, Daniel, tu estava começando a ter um pouco de soberba ali, já estava achando que estava falando bem, né? Então o Senhor não vai perder a salvação, mas vai perder o galardão, porque o Senhor vai ali prescrutar, vai ali analisar qual que é a intenção do coração humano. E daí a obra, que muitas vezes a gente acha que é obra grande, mas aí vai ser como o apóstolo Paulo diz: obra de palha, né? Tu larga no fogo da provação e ela desaparece na hora. Mas alguém, quem sabe, vai vir com uma obra bem pequenininha, mas aquela obra é pequenininha, mas é diamante. Tu larga no meio do fogo, ela não se derrete, ela passa reto por aquilo dali, ela vai continuar e perseverar e vai atuar pela eternidade. Então aqui já fica uma advertência para todos nós, né? Como tem sido a nossa obra? Para que eu quero que Deus me use? Para que eu quero que o Espírito Santo opere sobre mim? Quero ser famoso?
quero ser alguém bem conhecido, quero que meu nome seja exaltado, ou eu quero que o nome do Senhor seja glorificado e os meus irmãos sejam edificados? Qual a intenção do nosso coração? Então, o dom espiritual é isso, uma manifestação que é colocada no meio da igreja pelo Espírito Santo, através dos crentes e para a edificação dos crentes, assim glorificando o nome do Senhor. Se nós olharmos as palavras originais que dizem, né, o que são chamadas de dons, são traduzidas por dons no Novo Testamento, é interessante. Uma das palavras vão ser os carismata. Né? O que vem a ser isso, carismata? Vocês já ouviram falar com certeza que alguém é carismático. Aquela pessoa tem carisma. A origem da palavra é a mesma. Dessa dos dons. Quer dizer que aquela pessoa é afável, ela atrai, né? Hoje em dia é esse sentido. Mas a palavra carismata, ela vem de uma palavra chamada caris, que nós pegamos aí no original da Bíblia, né? Essa palavra caris, ela quer dizer graça. E o que é a graça? A graça é um presente que tu recebe, mas não merece. Deus pega, olha para o seu servo, olha a pequenez dele, olha que ele não tem mérito próprio, mas ele olha para os méritos de Jesus na cruz do Calvário, e ele, por amor puro, ele vem e entrega nas mãos do seu servo. E isso é graça. E é assim que Jesus nos salvou, e essa é a manifestação. Muitas vezes a gente fala que o melhor de Deus está por vir na nossa vida. E eu entendo o que os irmãos querem dizer. Mas nós não podemos esquecer que no sentido pleno e absoluto da palavra, o melhor de Deus já veio e faz mais de 2000 anos que Ele esteve aqui na terra e Ele derramou o seu sangue por cada um de nós. E hoje nós temos liberdade e sabemos do futuro que nos aguarda, que é estar junto com o Senhor. E isso é graça. Mas se tu recebeu isso, não é porque tu foi bonzinho, não é porque, olha, como fui bom. O pregador fez o apelo, eu levantei minha mão ali. Eu naquele momento ali, eu aceitei Jesus, olha como eu sou bonzão. Tem outros aí que vão e fecham o coração, mas eu fui com o coração quebrantado. Não, tu recebe unicamente porque Deus te amou. A única coisa que tu fez naquele tipo de estender tua mão foi como um mendigo, que ele vem e ele estende a mão, quem sabe não consegue nem falar mais. E alguém caridoso vem e lhe coloca uma fortuna na sua mão. E daí o mendigo não vai dizer, olha ali como eu fui esperto, eu estiquei a mão. A fé na nossa vida é essa mão que se esticou, mas ela não tem mérito nenhum. Ela apenas recebe a graça na vida, mas ao Senhor é toda a glória, ao Senhor é todo o mérito, e Jesus, Ele é aquele que passa a justiça para a nossa vida, e Deus começa a olhar para nós, e quando Ele nos enxerga, Ele devia olhar e dizer, olha, mas o Daniel está errando nisso, o Daniel está errando naquilo, porque ele é um pecador, e o pecado faz separação entre mim e o meu povo. Então, eu devo condenar o Daniel, eu devo condenar cada irmão aqui presente, cada ser humano, porque ele é um pecador, e todo o pecado é contra Deus. Deus tem dignidade infinita, Deus é infinito em importância, então a condenação merecida por agir contra um Deus infinito em dignidade tem que ser também uma punição infinita no grau. Mas Ele não faz isso, pelo menos não agora. Agora a porta da graça está aberta, e daí nós recebemos pela fé, e Ele olha para nós, e Ele não enxerga mais o pecador, Ele enxerga ali a justiça de Cristo. Ele enxerga ali Jesus Cristo. E Ele não vai derramar ali mais uma vez a sua ira contra o pecado sobre o seu Filho. E Ele olha, nós temos a justiça de Cristo que foi depositada na nossa conta. E isso é a manifestação máxima da graça. Não tem coisa maior ou melhor que possa chegar sobre a nossa vida. Nós já recebemos o máximo. Nós só estamos esperando a conclusão, que é no dia que receberemos também nosso corpo glorificado e estaremos para sempre com o Senhor daí, longe da presença do pecado, para nunca mais pecar, nunca mais desagradar a Deus. E essa é a esperança do crente em Jesus. E isso é graça. Mas a graça se manifesta de várias outras maneiras. Quer dizer, o presente merecido, a maior manifestação dele é Jesus vindo
né, Ele morrendo por nós, e nós recebendo aquele que merecia a morte, a condenação eterna, recebendo nisso, em lugar disso, o gozo e a alegria eterna, e a vida eterna. Essa é a manifestação máxima da graça. Mas junto com essa manifestação máxima da graça, também vários outros benefícios secundários e menores, mas que são coisas de Deus também vem junto. Daí nós podemos ter paz com Deus, nós podemos ter alegria. Quem sabe Deus abençoa, prospera alguém, né? E se Ele não nos prosperar também, eu continuo servindo Ele, alegre, porque Ele é o Senhor, já me concedeu a salvação. Mas tudo que vem de bom sobre a nossa vida é uma graça de Deus. Eu não fiz por merecer. Quem sabe quem diz, olha, mas eu trabalhei, eu estudei muito, eu andei muito. Mas o Senhor te deu as condições de fazer tudo isso. O Senhor te deu condição de estudar, o Senhor te deu condição de trabalhar, o Senhor te deu condição de adquirir. Então tudo é graça. E aí nós entramos num campo que é chamado na teologia de graça comum. O que quer dizer isso? Deus é tão bom, tão maravilhoso, para que o homem se salve, para que o homem não seja destruído de imediato. Mesmo enquanto o homem não aceita Jesus, Ele coloca bens. Tem bênçãos sobre a vida de todas as pessoas. Então nós vemos aí que muitas vezes alguém pergunta por que o ímpio ele está podendo caminhar sobre a terra, e nós esquecemos que nós éramos ímpios também, né? Mas pergunta por que ele está muitas vezes prosperando, por que ele muitas vezes parece ter um pouco de alegria na sua vida, ele tem momentos bons na sua vida, embora não tenha a felicidade plena que há em Cristo Jesus. É porque é aquilo que Jesus diz, que o sol vem sobre os justos e os injustos. Quer dizer, Deus concede benesses a todos, porque Deus é bom. Deus é alguém que Ele não está com a ideia de condenar de uma vez o ser humano, mas Ele está dando oportunidade para ele. Então até mesmo aquilo que o ímpio adquire, muitas vezes ele usa como um laço para a sua vida, e ele não dá a glória a Deus. Ele acaba fazendo aquilo que é bênção, se tornar uma opção na sua vida. Mas Deus concede todas as coisas. Deus, todo o bem vai vir de Deus, toda a alegria vai vir de Deus. Se alguém pode desfrutar de estar com a sua família, é uma bênção de Deus, é graça, isso é graça comum. Apenas estamos vivendo e respirando. O ar não é nosso, o ar é dele. Então, é graça de Deus. Tudo é graça. Mas, como eu falei, a manifestação máxima da graça é a salvação em Cristo Jesus. Mas nessa salvação vão vir algumas coisas especiais também para os servos de Deus, que vão ser daí esses dons espirituais. Por isso que eles são os carismáticos, quer dizer, eles são presentes não merecidos que Deus dá à sua igreja, dá ao seu povo. E hoje Ele está aqui também com a mão aberta e está também com certeza proposto a distribuir dons e bênçãos para a sua igreja, porque Cristo Jesus que adquiriu para nós. Um outro termo que é utilizado para se falar dos dons espirituais é um termo chamado pneumático. Você pode perguntar mais, irmão, o que isso aí é? É pneu de carro? É pneumatologista? O que é isso? É pneumático? Estranhamente, a origem da palavra é a mesma também. Da palavra pneu, né, da palavra pneumatologista. Porque a palavra espírito, no grego, né, que é a língua onde o Novo Testamento foi escrito, a língua na qual foi usada para escrever o Novo Testamento, é pneuma. E lá, pneuma tem sentido, pode ser tanto espírito quanto vento ou ar em movimento. Então, como é uma palavra com dois sentidos, né, nós temos aí o pneu do carro, os irmãos esquecem nunca mais. Ele está cheio de vento. Então, por isso que ele é um pneumático, um pneu. Né? E nós temos também o pneumatologista, quer dizer, ele trata no sistema do vento dentro de nós, sistema respiratório. Então a origem da palavra é a mesma. Mas então o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes os dons são chamados de pneumático. Pneumático é uma derivação dessa palavra pneuma, né? Os irmãos não precisam se preocupar em tentar decorar toda a fraseologia, tudo. Estou dizendo, é só para trazer a ideia que eu quero chegar, né? Essa palavra pneumático, ela vem dessa mesma palavra, que quer dizer espírito. Mas ela quer dizer coisas, aquilo que é do pneuma, quer dizer aquilo que é do espírito. Quer dizer aquelas coisas que são provenientes unicamente do Espírito de Deus. Então, uma outra maneira de chamar os dons espirituais é que são coisas provenientes
do Espírito Santo. Então nós não podemos fazer, nós não podemos formar, nós não podemos dar um jeito de fazer aquilo que Deus faz através dos dons. Nós não podemos produzir os dons. Assim como havia o óleo lá no Antigo Testamento, que era o óleo da unção, que era feito com especiarias específicas, tinha uma receita para fazer o óleo da unção. Os únicos que podiam fazer eram aqueles que tinham aquela receita e que eram os sacerdotes. E os sacerdotes, os levitas, eles produziam óleo. E só eles poderiam produzir. Se outro viesse e fizesse, não era considerado válido para os trabalhos do templo, para os trabalhos da lei. Também assim é o Espírito Santo na sua ação e na sua unção, e quando derrama os dons, ninguém pode imitar a sua ação, ninguém pode produzir a ação do Espírito Santo, mas Ele é que age porque Ele é vivo, porque Ele não é apenas uma força ativa como alguns por aí pregam, como alguns grupos aí ensinam, algo como uma eletricidade, algo como um vento apenas, embora haja a analogia do vento. Ele não é apenas isso, ele não é uma coisa, mas ele é uma pessoa. E quando nós temos a ideia de pessoa, muitas vezes a gente pensa, olha, se é uma pessoa, então é alguém com um braço, uma perna, 2 olhos, um nariz, uma boca, não é igual a nós. Não é essa a ideia. Pessoa é aquele que tem a característica de pensar, tem a característica de sentir e tem principalmente a característica de se automover, de se autodecidir. Ele tem livre-arbítrio, ele faz o que quer. E diferente do nosso livre-arbítrio, que de certa maneira está rendido ao pecado até Jesus nos salvar, o Espírito Santo ele é plenamente livre, porque ele faz aquilo que bem entende, conforme a sua soberania. Então, quando ele entrega algo na mão do irmão, não existe por que nós pegarmos e olharmos, mas Deus, eu não aceito isso. Por que aquele ali recebeu? Por que aquele ali é usado dessa maneira? Eu tenho te buscado tanto, eu tenho estado tanto na tua presença, mas tu deu para aquele dali que eu não vejo nada na vida dele, eu não sei, eu não acho que ele é um grande homem de Deus, mas eu tenho feito alguma coisa. Não podemos dizer isso porque o Espírito Santo é soberano e age como quer. O Espírito solta onde quer e para onde quer. E nenhum ser humano tem nada que ver com isso. Ele para e está decidido. E hoje o Espírito Santo também opera nesta noite conforme ele quer. Então são coisas do Espírito, são coisas que não têm controle, não têm limitação. Claro, daí muitos seres humanos aí vão tentar fazer uma cópia dos dons, vão tentar imitar. Né? Teve um caso aí de um padre carismático, eu ouvi falar, não cheguei a ver esse, né? Mas diz que ele ensinava, ele dizia, olha, agora tu vai começar a fazer um estranho, só repetir comigo, e começava a falar. Daí né, muitas pessoas achavam que era batizado do Espírito Santo, estavam recebendo não falar em línguas. Mas a manifestação do Espírito Santo é dada pelo Espírito Santo, não pela vontade humana, mas pela vontade de Deus. Então nós não podemos copiar. Por outro lado, vão haver, além da intenção da imitação humana, existe uma outra imitação que é mais perigosa ainda, que é a imitação diabólica da ação de Deus. É aquela que o inimigo ele age e faz alguma coisa que aparentemente é algo que só Deus poderia fazer, mas é aparente apenas. Aquilo é uma farsa, aquilo é um simulacro. E nós vemos isso aí bem claro lá naquele caso, quando Moisés estava disputando ali com os sacerdotes do faraó e com o faraó, e diz que ele começou ali o primeiro sinal, que ele coloca ali a serpente, né? Ele pega o seu cajado, solta no chão e ele vira uma serpente. Diz que chegaram 2 sacerdotes também, egípcios ali, dos deuses egípcios, né, a serviço do faraó, e eles ali largam as suas varas também, e elas se tornam também em serpentes. Alguém disse, olha, mas eles fizeram a mesma coisa, e todo o faraó continuou no princípio. Embora a serpente do Moisés tenha devorado as 2, né, dos sacerdotes. Mas fica ali a questão que aconteceu também. Daí ali a gente tem 2 posicionamentos, né, possíveis, a gente não sabe como é que era, né? Alguns dizem que aqueles homens não passavam de meros ilusionistas.
Quer dizer, eles fizeram algum truque que fez parecer que eles transformaram as suas varas em cobras. E já existe a outra possibilidade, que aqui é um prodígio maligno. Porque nós às vezes vai ter um dia, né, em que eu creio que nós estaremos aqui, em nome de Jesus Cristo, eu tenho essa fé e essa esperança, nós já vamos estar com Jesus no céu, arrebatados, né, se não levados pela morte, antes vamos estar já arrebatados, de qualquer jeito já vamos ter recebido o corpo glorificado, que é a besta, o anticristo e o falso profeta. Essas duas figuras, né, o anticristo e o falso profeta, que ele ergue a mão e vem fogo do céu, assim como fazia o Elias. Então ali, e daí o apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele vai dizer que o iníquo, quer dizer o anticristo, ele vem com todo o prodígio de mentira, para enganar aqueles que não amaram a verdade para o arrependimento. Então, prodígio de mentira. Naquele dia vai ser mais intenso o prodígio de mentira, mas ele sempre existiu e vai continuar existindo. Enquanto Satanás estiver livre sobre essa terra, vai haver prodígio de mentira. Então é importante nós entendermos quais são as direções da palavra de Deus para a ação do Espírito. O que ele mostra que é a ação do Espírito? Mas o verdadeiro, como já foi mencionado, a verdadeira manifestação, o verdadeiro derramamento do Espírito Santo, o homem não tem como imitar, o homem não tem como produzir, porque é ele faz e ele decide, ele sopra onde quer. Nós vemos aqui 3 grupos de dons. Infelizmente eu vou ficar no primeiro, provavelmente só. 3 grupos de dons, cada um dividido em 3. É a maneira didática de nós falarmos. Né? Esses dons que a gente tem ali, a gente divide em 3 grupos. Né? Isso aqui, essa divisão que eu estou dando aqui, ela é apenas teológica. Ela é para nós guardarmos melhor e entendermos cada tipo de dom. Né? Mas não existe consenso, na verdade, de uma maneira de dividir os dons. O apóstolo Paulo vai seguir uma linha diferente, a maneira que ele ordena os dons, como nós lemos. Né? Mas isso aqui serve para nós podermos dividir em grupos que a gente pode estudar. Primeiro seria dons de revelação. O que são esses dons de revelação? Muita gente ouve dizer, né, no nosso meio, né, que, olha, aquele irmão, aquela irmã tem um dom de revelação. Né? É um equívoco, não existe um dom específico de revelação, mas existe um grupo de dons que revelam. Né? Então, esses dons são dons de revelação. Quais são esses 3? Palavra da sabedoria. Esses são os dons de revelação. E aqui eu coloco, né, também uma observação. Como eu disse, isso aqui é uma afirmação para nós entendermos e guardarmos. Nós temos que entender que a revelação final, objetiva e inquestionável é essa daqui. Tudo que vem depois tem que ser conferido por aqui. Se não passar pelo crivo da palavra de Deus, nós podemos com toda a certeza, não apenas podemos, devemos rejeitar manifestações ou revelações que venham ser contrário à palavra de Deus escrita. Então, nesse sentido escriturístico, não existe revelação, mas no sentido de edificação da igreja, existem dons que revelam. Que são esses 3 que eu acabei de mencionar. Depois, os dons de elocução, quer dizer, dons da fala. Que por outros teólogos é chamado de dons de inspiração, quer dizer, coisas que vêm do Espírito Santo. Eu não quis botar essa classificação, mas os irmãos, quem sabe, se pegar um livro um dia que fale sobre isso, vão acabar vendo lá, dons de inspiração. Por que eu não pus? Porque a inspiração no sentido pleno, ela se refere a alguém que recebe as próprias palavras de Deus diretamente, e daí o que isso pode se tornar? A Escritura Sagrada. Porque vem de maneira infalível e perfeita. Então, o apóstolo Pedro diz que homens cheios do Espírito Santo, movidos por Deus, foram inspirados. E a palavra inspirado é uma palavra que quer dizer soprado por Deus no original. Então quer dizer que é como se Deus chegasse no seu servo e soprasse a sua palavra nele. E a partir dali já não fala mais por ele mesmo, mas ele fala aquilo que Deus ordenou de maneira infalível. É algo que o Papa tenta afirmar hoje em dia que ele tem, né, quando ele fala da sua cadeira. Né, é a afirmação católica, não entrando
nos méritos aqui, mas a afirmação é essa. Já nós entendemos que a palavra inspirada está nas Escrituras. Então eu não vou usar esse termo, né? Mas dons de elocução. Falei só para os irmãos conhecerem. Línguas, interpretação de línguas e profecia. São os 3 dons que são de elocução. Quer dizer, dons mostram que se manifestam na fala. Por último, terceiro grupo, dons de poder. Né? Quer dizer, onde Deus opera com poder maravilhosamente, de maneira clara e visível. Estes dons são dons de maravilhas, que na tradução pode ser dons de milagres ou de prodígios, e dons de curas e o dom da fé. Toda a classificação que o homem coloca tem risco de estar errado, de ter algumas falhas, não são perfeitas. Como eu disse, colocamos aqui apenas para estudo. Mas eu vou demonstrar que elas têm algumas falhas, é só para a gente seguir nosso estudo. Dons de revelação, mas a gente pergunta, olha, quando tem a profecia, que está lá nos dons de locução, Deus não revela alguma coisa? Revela. Então, quem sabe eu poderia jogar a profecia lá para aquele outro grupo. Ou as línguas interpretadas, Deus não está revelando alguma coisa? Está revelando também. Então eu poderia jogar para lá. Outra parte que a gente vê aqui, também que os dons de poder, por acaso os outros dons com Deus opera, Ele não está operando com seu poder? Está. Então, eu deixo claro aqui que essa divisão aqui ela é apenas para fim didático, apenas para nós aprendermos e dividirmos, como o apóstolo Paulo está falando aqui. Eu vou trazer rapidamente uma definição de cada dom e eu vou estar encerrando a nossa palestra. Eu não vou poder entrar em detalhes de cada um, porque a introdução, como eu falei, o tema é amplo. O tema tem muita coisa para a gente falar e ensinar, mas que são importantes. Se o apóstolo Paulo diz que nós não devemos ser ignorantes, é porque nós não devemos ser ignorantes. A palavra da sabedoria. Isso aqui é difícil de interpretar. O que vem a ser uma palavra sabedoria? A gente tem que tentar apelar para algum exemplo bíblico e tentar apelar também para as palavras que constituem esse termo no original também. Né? É a luz que nós temos para tentar entender. Palavra da sabedoria, né? Que seria palavra que é logos. Logos pode significar um discurso pequeno. Um pequeno discurso ou apenas uma palavra. E sabedoria, né, vem de Sofia, até onde tem a filosofia, que é o amor à sabedoria. Né? Sabedoria. O que é a sabedoria? A sabedoria é aquela habilidade que alguém pode ter, seja humana ou divina, de que com aquilo que eu sei, com os recursos que eu possuo, eu tomo a decisão correta e acertada. Eu resolvo o problema. Então, sabedoria na visão hebraica é a ciência, é a arte do bem viver. Uma pessoa que sabe viver, uma pessoa que sabe agir, uma pessoa que tem realmente uma decisão correta a fazer no momento difícil, é uma pessoa sábia. Por isso que muitas vezes uma pessoa pode ser uma pessoa de muito conhecimento e de muita inteligência. E às vezes ele é um tolo. Às vezes pode ter uma pessoa ali que ela não sabe nem ler nem escrever. Mas é uma pessoa que tem uma sabedoria de vida. É uma pessoa que deixa Deus guiar ela. E ela vai e toma as decisões corretas na sua vida. Então ela é uma pessoa sábia. Então ter conhecimento e o ser inteligente não é o mesmo que ser sábio. Porque tem muita gente inteligente cometendo todo o tipo de tolice. Muita gente conhece muita coisa. Tem informação ao monte na cabeça. Em grande quantidade. Mas quando se depara com os problemas da vida, quando chega o momento de tomar a decisão, ele toma a decisão errada, ele toma a decisão tola. E infelizmente é o que a gente mais vê por aí. Muita gente inteligente, mas tola. Mas o ideal é que nós sejamos inteligentes, busquemos conhecimento e sejamos sábios. Mas a sabedoria é o mais importante. Mas essa sabedoria é um dom sobrenatural, como a gente foi mencionado. Então ela não é uma sabedoria qualquer, ela é específica. E ela é uma palavra de sabedoria. A gente pensa que então se é uma palavra de sabedoria, os dons são manifestações sobrenaturais que vêm da parte do Espírito Santo. Cada dom do Espírito é algo que é como se, é uma analogia que eu faço, porque Deus não se divide. Porque
porque Ele é infinito e imutável. Mas é como se Deus pegasse algo de si e entregasse aos seus servos para resolver alguma coisa. Então, quando nós temos aqui a sabedoria, é Deus pegando da sua sabedoria infinita, que Deus é sábio ao extremo. Porque se a sabedoria é com aquilo que eu sei, né, e com o meu bom senso, eu tomar a decisão correta, Deus sabe de todas as coisas. E Deus é infinitamente sábio e sempre toma a decisão correta. Ninguém pega Deus de surpresa e ninguém vai pegar Deus dizendo e se arrependendo de algo porque fez errado. Ele sempre faz certo. Então a sabedoria dele é como o apóstolo Paulo diz, né, que são tesouros insondáveis da sabedoria de Deus, que nós não podemos prescrutar nem questionar, porque Ele sabe de todas as coisas e sempre vai para a direção correta. Então, o dono da palavra, da sabedoria, é Deus pegando um fragmento dessa sabedoria e entregando para nós. Quando? No momento que a igreja precisa. No momento que a situação chegou num ponto que não se sabe como resolver, que está todo mundo apavorado. Daí Deus vem sobre um servo seu, para a sua glória, para a edificação da igreja. Ele vem e entrega um fragmento dessa sabedoria, e daí ele consegue resolver aquele problema de uma maneira que ninguém tinha pensado. E daí aquela obra vai para onde devia, aquela obra prospera, porque tem alguém com sabedoria de Deus, dotado da sabedoria de Deus, para fazer a obra de Deus. Onde a gente vê essa sabedoria? Nós podemos ver o exemplo de José. José foi dado uma palavra de sabedoria para ele no Antigo Testamento. Houve toda aquela situação do sonho, não vou entrar em detalhe que a gente já está, o tempo já tem se finalizado, né? Mas teve toda aquela situação do sonho, das vacas gordas, vacas magras, né? Das espigas de milho, né? E ele, além de interpretar o sonho, chegou um momento que o faraó pergunta: olha, qual é que é então, já que tu trouxe essa revelação aí, qual é que é a tua opinião, o que a gente faz? E daí ele traz aquele plano que ninguém teve, na hora, um escravo, né? Alguém que tinha sofrido muito, né? Naqueles últimos anos, alguém que tinha sido traído pela família, alguém que tinha sido massacrado pelos seus, tinha sido massacrado pelos desconhecidos também. Então chega um momento que o faraó pergunta para ele, e ele diz: olha, se eu fosse tu, faria o seguinte, então, ó, vamos estocar por tanto tempo, vamos fazer um imposto assim, né? E diz que devido à sabedoria que Deus deu a José, todo o Egito foi livre de ser consumido pela fome e pela seca, e também os povos que estavam à sua volta, e Deus ali operou aqueles maus, todo aquele mal que foi contra a vida de José, operou para o bem da nação escolhida, da onde viria o Messias. E ali Jacó e a sua família tiveram daí a sua continuidade e tiveram seu alimento, porque Deus distribuiu um pouquinho da sua sabedoria com o seu servo. Eu pergunto, hoje nós não precisamos desse dom? Hoje a igreja não é necessitada? Quantas igrejas, quem sabe muitas vezes, que fecham as portas porque não foi buscado da parte de Deus, ou não se ouviu a sabedoria que o Senhor tinha para colocar na vida de um servo seu e trazer o seu povo à direção que Deus queria, que é sempre a direção certa. Essa é a palavra da sabedoria. Palavra do conhecimento também, um fragmento mais uma vez. Se a palavra da sabedoria é Deus pegando um pedacinho da sua sabedoria e compartilhando com o seu servo, também é Deus no seu conhecimento onisciente. Deus sabe de todas as coisas, e Deus conhece de uma maneira maravilhosa, tão diferente de nós, porque o que eu sei, tem coisas que eu sei, que eu li um dia, que eu vi um dia, mas às vezes se eu não mexo com aquilo dali, se eu não vivo com contato com aquilo dali, eu tenho que fazer uma força na minha mente para buscar aquela informação, e às vezes eu não consigo nem nada que eu quero, né? Da informação tem que forçar para ela vir, né? Porque a minha mente é limitada, a minha mente é finita. Mas a mente de Deus é uma coisa que não tem como descrever, porque Deus sabe de tudo sempre ao mesmo tempo, seja passado, presente e futuro, seja os maiores cálculos ali, astrofísicos, físicos, a física quântica, e o que o homem tiver ainda para descobrir, Deus já sabia. E Ele não sabe por parte, Ele sabe tudo sempre ao mesmo tempo. E esse é o conhecimento infinito de Deus. E daí, quando tem uma manifestação da palavra da sabedoria, é Deus pegando essa sabedoria infinita, esse conhecimento infinito, pegando um fragmento e revelando
ao seu servo para a edificação da igreja, mais uma vez, fatos e acontecimentos que só seriam possíveis ser conhecidos por aquela pessoa, ou não seria possível aquela pessoa que recebeu o dom, ela não tinha como saber aquilo, a não ser que Deus o manifestasse. Daí aí nós ficamos numa dificuldade com o dom de profecia. Aí tem vezes que parece que o dom de profecia e o dom da palavra do conhecimento se misturam, porque alguém muitas vezes recebe uma profecia e aquele irmão, ele vem e usado por Deus, ele conta fatos para a pessoa que não havia como aquele profeta saber, mas Deus revelou para ele. Então a gente vê a fusão entre a profecia e a palavra do conhecimento, porque não tinha como conhecer, a não ser que Deus revelasse. Aleluia. Isso é a palavra do conhecimento. E eu vou encerrar no dom do discernimento, né, rapidamente, e não vou, quem sabe outro dia, né, se for propício, quem sabe a gente traz isso daí. Se não, eu peço que os irmãos leiam, estudem. Eu tenho essa apostila que eu não tive como, que eu fiz que eu não tive como fazer cópias para trazer para os irmãos, mas também eu posso mais para frente disponibilizar para o irmão Paulo também, se ele quiser distribuir para os irmãos, né, seja virtual ou no papel, né, eu creio que vai ser útil para os irmãos, e daí que tem mais alguns aprofundamentos sobre todos os dons. Mas encerrando o dom de discernimento, o que é discernir? Discernir, quando a gente pega a Bíblia, mais uma vez vou bater na questão do original, a gente pega o termo diacrino, né, no grego. O termo diacrino quer dizer fazer uma divisão entre as coisas, um reconhecimento certo, uma divisão certa. Por isso que a palavra de Deus diz que ela é apta para discernir, né, as intenções do homem, e ela discerne, né, de uma maneira que ela vai nas juntas e medulas, e ela é capaz de discernir, ela é capaz de dividir, e vai na junta da alma e do espírito. E é interessante essa questão da alma e do espírito, porque a alma e o espírito, eles têm sua diferença, mas às vezes tem coisas que falam de um que falam do outro também. E às vezes é difícil a gente entender quando está falando da alma e quando está falando do espírito, porque é uma coisa muito próxima. E para o homem não há como discernir com plenitude, né? Mas a palavra de Deus é apta, ela discerne, ela divide, ela mostra o que é o que, e assim é o conhecimento de Deus. Deus é cônjuge da natureza de todas as coisas. Quem sabe alguém olha alguma coisa e acha, olha, é tal coisa, mas a pessoa está enganada, ela está olhando para a aparência, mas Deus sabe o que as coisas são. Deus sempre sabe aquele que serve com sinceridade. Deus sempre sabe aquele que está sendo usado por Deus ou aquele que está sendo usado pelo inimigo. Então o discernimento do Espírito é isso, é entender o que é o que é entender a natureza das coisas. E para que esse dom serve? Para as próprias manifestações espirituais. Se alguém tem o dom do discernimento na sua vida, e Deus dá o discernimento naquele momento, traz esse conhecimento, mais uma vez, da natureza das coisas, Ele mostra para a pessoa, olha, essa manifestação que está acontecendo ali não vem de mim, isso aí é do inimigo, ou mostra, olha, esse aí eu estou usando, pela palavra de Deus. Nós temos, claro, a ferramenta indispensável, que é a palavra para discernir todas as coisas. Nós entendemos pela palavra, mas Deus capacita a igreja também com esse dom para que ela possa identificar aquelas coisas que parecem ser de Deus. E às vezes parece que confere na Bíblia e ele está fechando até o momento. Mas a pessoa está sendo usada com alguma estratégia maligna. E Deus mostra, olha, essa pessoa ela não está sendo usada por Deus. Isso é o dom do discernimento, que é tão importante para nós. E resumindo a questão do dom do discernimento, esse dom do discernimento ele não é feito, irmãos, para alguém pegar, querer apontar a espiritualidade do outro, não serve para achar os defeitos do outro, não serve para querer falar dos outros, mas serve para a edificação da igreja, para que ela não seja enganada, para que aquele que muitas vezes, quem sabe, está sendo usado pelo inimigo numa manifestação, ele possa ser repreendido e admoestado em amor e venha se arrepender e venha ser daí então usado por Deus. É esse o sentido do discernimento. E mais uma vez eu perguntei àqueles que dizem que os dons acabaram, mas eu pergunto à igreja de hoje, ela não precisa desse dom? Não existem manifestações aos montes por aí? Nós não precisamos saber aquilo que vem de Deus, aquilo que não vem de Deus? Precisamos, e nessa hora é importante pedirmos os dons de Deus. E
finalizando, eu disse no início que o Espírito Santo é soberano na distribuição. Mas aqui tem um mistério. O Espírito Santo diz ali que ele distribui conforme ele apraz, conforme ele quer, mas o apóstolo Paulo também traz um outro lado da moeda. Ele diz: buscai ardentemente, fervorosamente os melhores dons. Então existe aí uma dicotomia, existem dois lados da moeda. Por um lado, Deus dá o que quer, mas por outro lado, nós podemos buscar o dom e Deus pode nos conceder. Então, que nós vamos buscar os melhores dons, e o melhor dom é o quê? É aquele que a igreja está precisando. Não é aquele que vai fazer bem para mim, mas aquele que vai fazer bem para a igreja, aquele que vai ajudar a igreja. Olha, a igreja está tendo problema na administração agora, vou buscar a palavra da sabedoria na minha vida. Olha, está acontecendo várias manifestações aí agora, a igreja precisa estar certa daquilo que é de Deus e que não. Bem mais que as forças, poder e rei.